Olá, meu amigo e minha amiga. E o bolsonarismo está tendo aquilo que popularmente é apelidado de o ataque de pelancas. Gente, o que tem de criatura desse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil, esperneando por todos os lados, não está no gibi. Mas isso em função do quê? Bom, nós todos estamos vendo que a figura do inelegível, ele está usando a internação dele para fazer política, para mais uma vez colocar o Supremo Tribunal Federal contra a opinião pública. Ele se coloca sempre na posição do coitadinho, se expondo ali nas situações mais bizarras e mais dantescas. No momento em que nós vimos o Papa Francisco perder a vida, terminar ali a sua trajetória aqui na Terra, de uma maneira absolutamente digna. Ninguém viu o Papa Francisco, aliás, deixa eu tirar logo a imagem da criatura aqui, né? Ninguém viu o Papa Francisco se expor, ficar tirando proveito da sua doença, do que ele estava passando. Muito pelo contrário, ele estava sempre se colocando ali na posição de muita dignidade, de muita altivez. Quando a gente vê uma criatura como a figura do inelegível expondo feridas, cicatrizes, sondas, e sempre fazendo desse tipo de aparição uma ferramenta para sensibilizar pessoas e mostrar que ele está sendo vítima do universo, vítima da justiça, vítima do ministro Alexandre de Moraes, enfim. Essas situações estão causando uma grande irritação em todas as pessoas que estão vendo que ele está também tirando proveito para retardar o procedimento judicial em relação a ele, no caso, uma citação. Bom, como ele apareceu, deu uma entrevista coletiva, tem aparecido na internet direto, e ontem ele participou de uma live para vender capacete com o Nelson Piquet, etc, etc, etc. Aí o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, para receber uma intimação, está apto, né? Está consciente, então recebe aí, assina o papelzinho que está sendo processado, que se converteu em réu, coisa que ele já sabe, e chame o seu advogado para tomar as providências. Simples assim. Então, a notícia STF intima Bolsonaro no hospital sobre trama golpista após ex-presidente fazer live internado. Supremo disse que esperava a data adequada para aviso sobre início do processo penal por tentativa de golpe. Bom, o que ele vai fazer? Vai cientificar os advogados dele, os advogados vão tomar as providências, vão dizer, olha, o meu cliente não pode ser processado porque ele está dodói, ele está internado lá. Bom, será que esse tipo de fato que está acontecendo com o Bolsonaro é uma causa interruptiva de prazos? Bom, não tem nenhuma ilegalidade, não tem nenhuma possibilidade de interrupção, a não ser que ele fosse citado para comparecer pessoalmente. E aí o médico diria, olha, ele está impedido, o advogado diria, mas não é o caso, né? Ele está sendo citado apenas para organizar a sua defesa, e quem organiza a defesa de alguém que está sentado no banco dos réus não é o próprio réu, é a defesa que ele já constituiu. Então, enfim, isso vai servir apenas de reclamação para essas criaturas. Após live no quarto de UTI, oficial de justiça intima Bolsonaro no hospital com aval do STF. A citação já tinha sido expedida há alguns dias e o oficial de justiça estava circulando. Estava olha, onde é que eu vou fazer a citação? Eu sei onde ele está. E aí, como é que eu faço? Eu cito ou não cito? Levo papel ou não levo papel? Bom, depois de tudo que está acontecendo, ele consultou o ministro Alexandre de Moraes e falou, olha, cite a criatura. E aqui está a citação, aqui, né? E aqui tem a assinatura do inelegível. Bolsonaro, 23 de abril de 2025, às 12 horas e 47 minutos. Gente, o que essa criatura começou a reclamar e outras tantas não está no gibi, né? Bolsonaro assina a citação do STF. Oficial botou o pé na porta da UTI. Gente, esperou o contato, né? Fez de tudo, tripudiou. Ele ia ficar morando dentro da UTI para não ficar recebendo nunca mais uma citação? Então não dá, né? Bom, pode ser questionado aí por muitas pessoas se a oportunidade de fazer a citação atende a requisitos morais, éticos, se isso não foi uma violação de direitos humanos, se isso não foi um constrangimento, enfim. Mas essa é uma discussão paralela no meio dessa história toda, e a julgar pela figura do criminoso maior da nação, o argumento ele fica esvaziado, porque essa gente não tem um pingo, nem um átomo de moral para reclamar de algum procedimento judicial. Sobretudo depois de tudo que ele fez contra
o povo brasileiro, né? Enfim, e só me ocorreu o seguinte, um bordão do Silvio Luiz, vocês todos devem conhecer, né? Narrador de futebol, porque agora que o Bolsonaro foi citado, o que acontece é isso aqui, ó. Está valendo! Está valendo! Então, agora está valendo. Foi uma frase que me ocorreu, né? Assim, puxa vida, esse indivíduo ficou tripudiando em cima da justiça e agora não tem mais escapatória. Agora o prazo está correndo em relação a ele também. Bom, ele se recuperará e qualquer situação que seja impeditiva, os advogados dele tomarão as atitudes correlatas, né? Entenda o esquema de fraudes no INSS que resultou no afastamento do presidente do órgão. Gente, é o famoso desconto maroto que estava sendo feito em muitos aposentados, que não estavam sabendo. As pessoas às vezes assinam um documento, informam algum dado, e aí tinha uma quadrilha que desde 2019 estava tomando dinheiro de parte dos aposentados. E aí foi aberta uma investigação quando o Lula entrou, em 2023, e a partir dessa investigação a Polícia Federal foi acionada. E a Polícia Federal, enfim, pegou lá essa quadrilha e desbaratou. E o indicado, que estava no INSS a partir do governo Lula, foi uma indicação do ministro Lupe. Lupe assume inteira responsabilidade por indicar presidente do INSS. Obviamente, a extrema-direita está tentando tirar proveito disso como se esse fato tivesse nascido no governo Lula, quando nasceu exatamente no governo do criminoso mor da nação. Eles não vão conseguir distrair a sociedade com mais essa patifaria, porque os fatos aí analisados à luz da realidade vão mostrar exatamente como a coisa se deu e como as responsabilizações serão feitas no âmbito criminal, administrativo. E no campo político, esse é um ônus de se estar revelando coisas que aconteceu. Agora, mais uma vez, o governo ele fica refém de pautas negativas. Isso porque nós ainda temos um grande problema de comunicação, na medida que o governo não se apresenta todos os dias, o tempo todo puxando pautas boas, pautas positivas. Uma das pautas positivas que podem reverter muitos sentimentos na opinião pública é essa que diz respeito ao fim da jornada 6x1, que já foi percebida pela extrema-direita e pelo empresariado, pelos sindicatos empresariais, como algo que, de fato, pode acontecer se houver uma mobilização popular e uma liderança política chamando essa história para si. Gente, eu não entendo como é que o governo ainda não se posicionou em relação a essa jornada 6x1, apresentando estudo, dizendo que vai debater, que vai estudar o impacto disso, porque no mundo inteiro os estudos que se tem em relação à redução de jornada de trabalho é uma melhor qualidade de vida do trabalhador e uma maior produtividade. Não teve perda de PIB, como está dito aqui nessa matéria aqui, bem marota, né, publicada no Valor Econômico. Conjuntura, levantamento da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, aponta queda de até 2,9 trilhões no faturamento de setores produtivos. PIB pode perder 16% com o fim do 6x1, diz estudo. Mas que estudo é esse? Um estudo sem pé nem cabeça, um estudo não científico, um estudo feito por encomenda para constranger qualquer tipo de pensamento, de atitude, que vise beneficiar a sociedade, vise beneficiar o trabalhador de uma maneira geral. Então, essa é uma pauta que mobiliza. Essa é uma pauta que pode funcionar como um polo atrativo de debates importantes que, obviamente, atraem outras reflexões sobre tudo que está relacionado com o ambiente do trabalhador, a economia, o desenvolvimento industrial, a qualificação profissional, a educação, a saúde do trabalhador. Olha, tem tanta coisa envolvida no meio dessa história que seria muito importante que o governo tomasse uma iniciativa de pautar esse assunto, de procurar conversar com setores empresariais, pudesse ali mostrar que o que de fato a FIENG está mostrando
nessa pesquisa suspeita, não tem nenhum tipo de amparo para que funcione como uma barreira para que esse assunto não seja discutido aqui no nosso país, né? Então são essas as questões. Pautas positivas podem simplesmente amassar essas pautas negativas e aquilo que está acontecendo com o inelegível, enfim, é aquela história, né? Ele esperou o contato veio. Agora o prazo está valendo. Bom, gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo Portal do José. Mande seu comentário para cá, tá legal? Tchau!